Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre população, tá bom? Vamos falar sobre nós, sociedade. Mas antes da gente continuar, já vai aí se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Se inscreva, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso às nossas aulas, tá bom? Então, chama aí os amigos para assistir nossas aulas, para que eles também conquistem os sonhos deles, né? Que nesse caso aqui é a aprovação no Enem para o ingresso na universidade, tá bom? Pois bem, né? Essa aula foi dividida em duas, porque falar de população é muita coisa, né? Muita informação, tá? E na aula de hoje a gente vai falar uma parte mais essa questão assim conceitual e uma outra a gente vai falar complementar aí com mais informações relacionadas à população, tá bom? Então vamos nessa, né? Vamos falar aí sobre população e aí a gente, claro, vai iniciar pelo conceito, né? Na verdade, dentro da questão de população, a gente vai ter vários conceitos presentes, tá? E uma delas é o conceito de população em si, que no caso a população é a totalidade de pessoas que habitam em uma determinada área, território, país, entre outros. Então, assim, população são os habitantes, são as pessoas. E aí, quando a gente fala de população, a gente está falando do total de pessoas que vivem em determinado lugar. Seja ele num município, num estado, num povoado, num país, numa região, num continente, como vocês queiram aí delimitar esse território. Você consegue, né, a partir dos dados que foram coletados, dizer que em determinado lugar, região, país, continente, né, no planeta, vivem X pessoas, X habitantes, tá bom? Então, isso é o que? A população, é a sua totalidade, né, que a gente chama de população. Quando a gente fala povo, né, a gente está falando o quê? Dos indivíduos que são naturalizados, ou seja, aquelas pessoas que, né, são naturalizadas pertencentes a determinado território, e a partir disso, essas pessoas vão ter os direitos garantidos, né, os direitos constitucionais que são estabelecidos naquele país, naquele território, tá bom? Então a gente chama de povo. O povo são as pessoas que foram naturalizadas, que vivem naquele lugar e que têm os direitos, né, como uma pessoa que nasceu lá, né? Muita gente migra e acaba virando cidadão naquele lugar, então ele vai ter todos os direitos garantidos, faz parte da sociedade, faz parte daquele povo. Então esses são alguns conceitos. A gente vai ter outros como etnia, né? E aí quando a gente fala de etnia, a gente está falando da existência de um grupo, né? Um grupo que a gente chama de grupo raiz, né? De matriz, originais, vamos dizer assim, num contexto histórico, cultural, geográfico, em comum. Por exemplo, a gente vai ter aí a etnia indígena, né? Então eles vão ter aí a sua raiz, né, a sua origem ali histórica, cultural, geográfica, onde a gente vai ter, né, essa sociedade específica, essa etnia específica, né, dentro do contexto da sociedade, da população. E quando a gente fala povos étnicos, a gente fala quando aquela sociedade, aquela população, ela possui uma identidade coletiva, né, um padrão cultural compartilhado. Então, povos étnicos são um contexto maior, né, onde a gente vai envolver aí uma coletividade de identidade. Então, a gente chama de povos étnicos, que são os povos que vai ter uma identidade semelhante, né, que tem uma identidade semelhante, um padrão de cultura, de costumes que é compartilhado, né, entre eles. Quando a gente fala de nação, a gente está falando o quê? De um todo, no sentido de englobar toda a população com suas diferentes etnias dentro de um contexto de território. Por exemplo, a nação brasileira. Quando a gente fala de nação brasileira, a gente está falando aí de toda a sociedade, de toda a população, tá? E aí vai englobar todas as etnias, todos os povos, toda a sociedade que vive no país,
né? É a nação brasileira, os quilombolas, os indígenas, os que não são, os que migraram, né? E já se originaram, né? Outros povos, outras populações dentro do nosso país. Ou seja, toda a população que vive em determinado território, a gente chama de uma nação, né? A nação envolve toda a sociedade, ok? Bom, e aí, além desses conceitos, né, falando diretamente de sociedade, a gente vai ter também a questão da densidade demográfica. O conceito de densidade demográfica dentro do contexto de população, a gente vai falar aí da distribuição dessa população no território, tá? E aí a gente vai ter a densidade demográfica como o quê? Habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então é a densidade demográfica, tá certo? A gente vai falar aí em termos de população, falando de conceitos. E aí a gente vai ter outros conceitos que envolvem a população também, né? Um que não é tão conhecido, né, esse, mas que é importante a gente conhecer, ter em mente, né, porque cai bastante em concurso, na prova do Enem, que é o conceito de macrocefalia. Presta atenção, macrocefalia, né, é um conceito que está relacionado à população. Vocês não confundam com microcefalia, com problemas de saúde, não confundam. Quando tiver falando uma questão falando de população, que vem lá, ou falando no contexto de sociedade e tal, dá a entender outras coisas, aí de repente tem lá macrocefalia. Aí você depois, macrocefalia tem a ver com população. Eu assisti na aula lá que a professora falou, né, na aula de população que eu assisti no Conquiste Seus Sonhos, preparatório para o Enem. Então, macrocefalia é o quê? Em termos de definição. É a concentração da população em um determinado local, típico de países subdesenvolvidos e emergentes, tá? Não esqueçam. É a concentração da população em um determinado local, nos países subdesenvolvidos e emergentes. Quando um texto, né, uma questão vem falando sobre os países emergentes, subdesenvolvidos e tudo mais, aí tá falando essa questão da concentração da população, aí vocês já tem que se ligar, né, que pode ser que ele esteja pedindo aí ou falando, né, e você vai ter que relacionar o conceito de macrocefalia, tá bom? Não esqueça desse conceito, essa palavrinha aí, que ela se assemelha com outras, né, que tem outras definições, mas que dentro do contexto da população, demografia, população, sociedade, macrocefalia, concentração de população, né, em determinado território, em determinado local, nos países subdesenvolvidos e emergentes, ok? Bom, outro, né, conceito importante dentro do contexto de população é a PEA, né, que é a população economicamente ativa, né, que está relacionado o quê? As pessoas que estão habitadas, né, aptas a trabalhar, estando empregadas ou não. É a sociedade que tem uma idade para trabalhar, né, legalmente falando, e também tem condições físicas, psicológicas, enfim, de trabalhar. Então, ela é considerada uma sociedade economicamente ativa, né, é uma população ativa, que ela pode contribuir aí para a economia do país, né, a partir do seu trabalho, tá bom? E outro conceito importante é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O desenvolvimento humano é a forma que tem de se mensurar, né, de comparar a qualidade de vida nos países, né, entre os países. Então, cada país ele vai ter o seu IDH, né, seu desenvolvimento humano. E esse IDH é importante a gente saber como é que se constitui, né, como é que ele é determinado, tá? E aí, para a gente saber o IDH de um país, a gente precisa pegar as informações sobre a longevidade, ou seja, a expectativa de vida, né? Uma sociedade do país X está vivendo mais ou menos, a gente vai pegar essa informação, né, da expectativa, qual é a expectativa de vida daquela população daquele determinado país, vai pegar a renda, né, per capita do país, como é que está essa questão da renda da sociedade no país, e a questão da educação, ou seja, a expectativa de anos de estudo, a média, né, de anos estudados, saber se essa população ela está estudando, estudou ou não, o índice de analfabetismo, enfim.
questões que envolvam aí a formação em termos de tempo de educação da sociedade. E aí com esses 3 índices, né, longevidade, renda e educação, a partir desses 3 índices, a gente vai ter aí o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, esse índice vai dizer se aquele país é considerado desenvolvido ou não, né, se a população de lá vive melhor ou não, porque é um indicador aí de qualidade de vida, tá bom? Então, quanto mais qualidade de vida, né, com esse indicador estiver melhor, isso mostra que a sociedade está melhor em termos de qualidade de vida. Okay? E aí é um parâmetro que é utilizado no mundo todo para comparar, para dizer o país tal tem um desenvolvimento humano melhor, ou seja, a sociedade de lá está vivendo melhor, está tendo uma qualidade de vida melhor do que o país X, ok? Bom, esses aqui são alguns conceitos importantes que a gente, que nós precisamos saber dentro do contexto de população, tá bom? Que é muito cobrado. Então, sempre que você for ver uma questão sobre população, vai aparecer algum conceito desse e você precisa saber. Tá? Esses são os básicos que se tem e que sempre são cobrados, ok? Bom, mas antes de continuar aí falando sobre população, não deixe de curtir nossas aulas, comentar, compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e convide outras pessoas também para vir estudar com a gente. Serão todos bem-vindos, tá bom? Então continue acompanhando a gente nas nossas aulas. A gente tem várias aulas aí importantíssimas, preparatórias para o Enem, que vocês vão gostar bastante. Estamos aí disponíveis para vocês, para tirar dúvidas, questionamentos, então vem com a gente, tá bom? Conquiste seus sonhos, preparatório para o Enem. Pois bem, sem mais delongas, vamos falar agora sobre o crescimento da população. A gente está falando de população, né? A gente viu aí alguns conceitos principais que são importantíssimos para entender, né? Para compreender aí o que é população. E aí tem a questão do crescimento, né? O crescimento da população, ela vai envolver tanto a questão da saúde, a gente vai ter o envelhecimento da sociedade, o processo migratório em massa, a urbanização, a questão do abastecimento de alimentos, etc. Então, assim, quando a gente fala de população, a gente vai estar envolvendo aí várias questões sociais, econômicas, políticas importantes aí para a sociedade, tá bom? E aí, quando a gente fala de população, a gente esbarra muitas vezes na questão do abastecimento de alimentos. Vai faltar alimento? Não vai? Como é que está essa produção? Claro, a gente vai ter a tecnologia, os estudos, as pesquisas contribuindo aí para que a gente não chegue ao ponto de faltar alimento. Mas existem os debates, estudos, pesquisas que retratam sobre isso. Essa questão da migração em massa, que é preocupante, né? Por que está tendo tanta migração em massa? E a gente sabe que muitas vezes essa migração em massa está relacionada à questão dos refugiados, que é um contexto bem complexo, né? Porque os refugiados, eles estão saindo do seu país por motivos e geralmente não são motivos legais, né? São motivos bem complexos. Então, por que isso está acontecendo? Enfim, os processos de urbanização que afetam a população diretamente, positivo ou negativo. Então, tudo isso vai influenciar aí para o crescimento ou não de sociedades, de população em determinados territórios, tá certo? Então, a gente está falando o quê? De um contexto mais geral, mas se a gente for pegar a fundo a questão do crescimento, também tem a questão da natalidade, mortalidade, que a gente vai falar a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas falando a questão mais espacial, né, de território, a gente vai ter aí a questão da saúde também, que vai determinar esse crescimento ou não de população em determinados territórios. E aí a gente vai ter alguns problemas que acometem aí a sociedade, né, que acaba afetando essa questão do crescimento da população, né, ou reduzindo, ou às vezes aumentando, vai depender aí do contexto. As mudanças climáticas, por exemplo. A gente sabe que a gente, apesar de todo o contexto de controle da natalidade, né, da sociedade aí inserida em vários contextos que vai contribuir aí para que a gente tenha um pouco de nascimento e tudo mais, a gente tem uma tendência ainda, em termos a nível mundial, de aumento de população. Né?
E quando a gente fala de população, a gente está falando de muitas coisas. Inclusive, uma delas são as alterações ambientais que a gente acaba tendo devido a esse contexto de muitas pessoas vivendo no território. Então, as mudanças climáticas, elas vão ser aí importantes nesse contexto, porque elas vão estar acontecendo. Muitas vezes, essas mudanças, elas são provocadas pela sociedade, diretamente e indiretamente. Então, alguns problemas que vai acontecendo, né? Quanto mais pessoas, mais problemas problemas ambientais a gente vai ter, principalmente nas áreas urbanas, né? Com essa destruição aí em massa da natureza, para dar vez aí ao crescimento urbano. Um exemplo, tá? Bom, além disso, a gente vai ter a questão da disseminação de doenças, né? Um problema social, né? Que está ali presente, né? Quanto mais pessoas, mais problemas de doenças a gente vai ter, né? Principalmente em países que têm uma situação mais precária, né? Falta de assistência à saúde. Tudo isso vai implicar aí nessas questões. A gente vai ter a saúde reprodutiva, né? Que é importante também a gente pensar, né, nessa questão. Quanto mais pessoas, também a gente precisa ter esse acompanhamento. Então, tudo isso está relacionado à população, que muitas vezes aparece como problema devido à falta de assistência, né, a essa população. A questão da maternidade, em termos, no caso, em termos como problema, no sentido da falta de acompanhamento mesmo. Às vezes acontece, né, ainda em países, principalmente em países aí em situações mais precárias, a falta de assistência, né, à maternidade, do acompanhamento. Isso vai aplicar em alguns problemas de saúde e que precisam ser, né, levados em consideração. E a questão dos direitos humanos, que existe, é um direito, mas que muitas vezes a gente não tem esse direito garantido na prática, né? Você vai ter na lei, mas na prática, às vezes, a gente não tem aí essa garantia, tá? Então, são alguns pontos que a gente vai ter nesse contexto de população, que podem aparecer nas questões, né, de Enem, que a gente precisa estar atento, né, a isso, tá bom? Por isso eu digo assim, quando a gente vai estudar a população, demografia, essa questão de sociedade, a gente precisa estar muito atento, porque é bem global, né? Envolve muitas questões. Então, tudo, a sociedade da natureza vai estar envolvida, né? É o contexto do espaço geográfico que a gente fala, né? Do contexto da geografia. Essa relação, ela vai estar presente. Então, quando a gente fala de população, a gente está englobando tudo que existe dentro desse contexto, tá bom? Mas, claro, que a gente precisa ter ali, entender como é que se dá, para a gente conseguir também compreender e acertar as questões aí que são colocadas pra gente. Bom, mas aí vamos para uma análise de questão. Eu trago para vocês aqui uma questão do Enem 2022, né? Que diz o seguinte: a gente vai ter aí, considerando o conceito apresentado no texto 1 e texto 2, a gente vai ter dois textos, né? O primeiro texto diz o seguinte: interseccionalidade. Intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Isso é o texto, diz no texto 1. O texto 2 diz o seguinte: proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, vai trazer aí um gráfico, né, por arranjo domiciliar no Brasil. É um gráfico sobre a pobreza, né, no Brasil em 2017, tá? E aí a gente vai ter dados, informações, que é um texto, né? A gente precisa, acredito que vocês saibam, né? Que o texto ele não é só com palavras, pode ser um desenho, um gráfico, são formas de representação, são textos, né? Que a gente pode ler aí tranquilamente e interpretá-los para poder compreender, né, o que é que o texto está querendo nos apresentar. Bom, e aí tá esses dois textos, e a pergunta diz: considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil, são que fatores que intensificam o fenômeno da discriminação? Olha só. O texto 1 fala do intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação, ok? Está desenhando o contexto de interseccionalidade. E no texto 2,
apresenta pra gente aí a questão da linha da pobreza e fala da mulher, né? Ó. Então, veja aí que na primeira linha do gráfico, ele diz aí, ó, mulher sem cônjuge e com filhos, né, até 14 anos, aí vai ter ali a quantidade, né, os dados. Mulher em relação ao cônjuge também. Então veja que essa questão da relação da mulher está trazendo aí no texto 2. E aí a gente vai ter como alternativas raça e gênero, letra A, letra B, etnia e habitação, letra C, idade e nupcialidade, letra D, profissão, sexualidade. Então a gente vai ter aí essas informações. Mas se a gente for analisar os textos, a gente está falando o quê? Na questão de raça, né? Está falando de discriminação de raça, né? Está falando da interseccionalidade, a questão das relações, né? De raça e de gênero. Por quê? Porque está falando sobre a questão da mulher, né? O índice das mulheres que tem cônjuge, que não tem cônjuge, que tem filhos, que não tem filhos. Então a resposta certa é a letra A, né? Que fala da questão da raça e do gênero. A gente está falando da questão do fenômeno da discriminação, né? Que é enorme, gigante, né? A gente pode observar aí pelos dados. E que os textos eles vão retratar, estão retratando para a gente sobre esse contexto, né? De raça e gênero. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar nossas aulas. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas ao Conquiste Seus Sonhos Preparatório para o Enem. E até a próxima aula, tá bom? Um beijo e até já.